Vamos lá para mais uma aula de xadrez. E agora nós vamos começar a avançar um pouquinho mais no nosso conteúdo. E nós vamos começar a estudar as aberturas, tá? Nós vamos começar a estudar as aberturas no xadrez. A gente já viu princípios, né, de abertura, agora vai ser uma aula mais prática. Com nomes de aberturas, variantes de aberturas. Então, a partir de agora, né, que a gente já está com essa base mais sólida, né, do xadrez, a partir de agora a coisa começa a ficar legal. Então, para você que já tinha, né, esses conhecimentos prévios, dá uma revisada, né, nesse material, mas é a partir de agora que fica bacana, né? A gente vai estudar as aberturas, a gente vai ver nomes de aberturas, né, variantes de aberturas. Vai ser uma aula muito bacana, então bora lá. Pessoal, primeira coisa de aberturas, tá? A gente vai ver vários nomes relacionados à abertura. Eu não quero aqui que vocês decorem, tá? Eu não quero que vocês decorem nomes de aberturas, porque senão fica uma coisa muito mecânica. O xadrez ele é dinâmico, né? Ele não é aquela coisa certinha, não é travado, ele é dinâmico. Então a gente tem que entender os princípios, né, as bases ali da abertura, entender o que está por trás de cada jogada e conforme o jogo for desenrolando, a gente vai ter uma ideia, né, uma base do que fazer e do que não fazer, tá bom? Então eu queria aqui só fazer esse pedido para vocês para não decorar, tá, lances de aberturas, tá? Vamos entender os princípios, as bases e vamos deixar o jogo fluir, beleza? Outra coisa que eu queria comentar com vocês. Pessoal, a gente está usando aqui a plataforma do chess.com. No chess.com, por exemplo, tem como a gente ver jogos, né, jogos de grandes mestres. Né? O Magnus Carlsen, hoje, ele é o nosso atual campeão mundial. Então, a gente pode colocar o nome dele aqui no chess.com e analisar, né, as partidas dele, principalmente aberturas. Dá para a gente estudar ali a forma como ele faz as aberturas, então a gente entender e começar também a fazer algo parecido nos nossos jogos. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai começar falando de aberturas em E4, tá? Aberturas em E4. E4 é esse lance aqui com o peão do rei, tá bom? Andando duas casas, controlando essas duas casas centrais, como a gente já viu, né? Resposta natural aqui então das pretas é E5, tá bom? É E5, controlando também casas centrais. Princípios de abertura, desenvolvimento de cavalo, tá? Então cavalo antes dos bispos, lembra? Cavalo em F3, atacando esse peão. A resposta natural das pretas, cavalo C6, tá bom? Fazendo a defesa desse peão. E então aqui começam algumas possibilidades para as brancas, tá bom? Lance natural de desenvolvimento, né? Onde a gente desenvolve uma peça e deixa o nosso rei aberto para o roque, tá? Para ele no próximo lance já fazer o roque. É o bispo, a gente tem que tirar o bispo. Então, nosso bispo, pessoal, tem algumas variantes aqui, tá bom? Dessa abertura aqui em E4. Vamos entender agora. Bispo em C4 é uma boa jogada, porque ele ataca esse peão do rei, né? O cavalo aqui depois, por exemplo, cavalo em G5, reforça o ataque nesse peão contra uma defesa das pretas. Então, é um bom jogo, coloca nosso bispo no centro do tabuleiro e abre espaço para o roque. Tá? Pessoal, essa abertura aqui é conhecida como abertura italiana. Tá? Abertura italiana. Então, bispo aqui, nós iniciamos então com a abertura italiana. Resposta natural das pretas. Jogar o bispo. Esse bispo que estava aqui em C5. Beleza? Uma resposta natural das pretas e a partir daqui, a partir dessa abertura então italiana, nós vamos começar a desenvolver
o nosso jogo. Por exemplo, aqui fazendo o roque. A resposta natural aqui das pretas seria cavalo F6, atacando o peão. A resposta natural das brancas, cavalo C3. Abertura italiana, tranquilo, né? É uma abertura onde ela não é uma abertura agressiva, né? Ela é considerada uma abertura tranquila de jogo, jogo sólido, né, para as duas partes. E a partir daqui, né, as pretas também têm possibilidade de roque. E nós vamos então para o meio jogo já a partir daqui. Beleza? Sem problemas, aqui então abertura italiana, bem tranquila, light, abertura sólida, não é uma abertura agressiva. Então vamos ver agora outras possibilidades. Pronto, tabuleiro restaurado. Outras possibilidades com abertura aqui do peão em E4. A resposta natural E5, cavalo F3, pelos mesmos motivos, cavalo C6. Agora o bispo. A gente já viu que esse bispo aqui em C4, abertura italiana. Esse bispo em C5, abertura Ruy Lopes, tá? Ou abertura espanhola, tá bom? Por quê? É uma abertura mais agressiva. Ela já começa aqui, ó, atacando o cavalo. Já começa atacando o cavalo. A gente vai estudar algumas possibilidades aqui com essa abertura, já que ela é uma abertura agressiva, pode ocorrer alguns lances a partir daqui. Resposta das pretas, então, aqui na Ruy Lopes. Resposta natural poderia ser o peão aqui em A6, atacando o bispo, tá? Atacando o bispo. Uma possibilidade aqui seria eu afastar o bispo aqui para A4 ou fazer a captura do cavalo. Vamos considerar aqui a captura do cavalo. Vamos fazer a captura do cavalo. As negras aqui vão poder capturar de volta o bispo, dobrando os peões, o que não é bom. Mas aqui as brancas têm que tomar cuidado, porque embora esse peão aqui esteja atacado pelo cavalo e o cavalo das pretas que estava defendendo foi capturado, então as brancas aqui podem considerar fazer a captura desse peão, aparentemente ganhando um peão. Mas aqui qual que é o problema do lance das pretas agora? As pretas podem jogar dama D4, fazendo um ataque duplo aqui, ó, pro cavalo e pro peão. Tá bom? Se eu tirar o cavalo daqui, eu perco meu peão e ela ainda dá cheque. Considero uma posição boa, porque eu vou precisar mexer o meu rei, vou perder o roque, ou fazer aqui a troca de damas e meu rei vai ficar totalmente exposto nessa coluna e sem direito ao roque, tá bom? Toma cuidado aqui com a captura desse peão, tá bom? Na Ruy Lopes. Então não é bacana aqui para as brancas fazer a captura daquele peão por esses motivos. Vamos voltar aqui à posição da Ruy Lopes para a gente estudar então algumas outras variantes. Outra variante então possível aqui é a volta do bispo em B ou em A4, tá bom? Depois as pretas podem jogar peão aqui em B5 e o bispo então retorna para a casa B3, fazendo ainda o ataque daquele peão. E a gente mantém a nossa estrutura inicial. Tá bom? Ruy Lopes, então, aqui as pretas têm uma leve vantagem posicional dos peões, mas as brancas também têm um bispo que está direcionado aqui para lá do rei, um cavalo bem posicionado, abertura do roque, abertura também tranquila para as duas partes, tá? E a partir daqui as coisas vão começar a desenvolver. Então, nós vimos a abertura italiana e a abertura Ruy Lopes ou espanhola. Essas aqui são possibilidades, né, variantes de aberturas em E4. Na nossa próxima aula, ainda aqui em aberturas, nós vamos dar continuidade para esses fundamentos aqui, entender um pouquinho mais. Beleza? Então, até breve.